E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos. Eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção de algumas questões postadas. A primeira questão diz: como poderíamos definir a biodiversidade? Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente lembra logo da imensa variedade de seres que estão presentes em uma determinada localidade. Então, letra D seria a opção correta. A segunda questão diz: qual a região do Brasil que podemos considerar como tendo uma imensa biodiversidade? Então, dentre as opções, a gente observa a letra A, que se refere à Amazônia, que é uma região que é riquíssima quando a gente fala em biodiversidade. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões que foram enviadas para vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a extinção e os seus impactos. Então, como a gente já tinha visto, inclusive nas questões anteriores, a gente citou a biodiversidade, né, que é o fato de ter vários seres, né, seres vivos, habitando uma determinada região. E dentro dessa biodiversidade, a gente percebe a ocorrência, infelizmente, de extinções. Quando a gente fala de extinção, a gente pode definir a extinção como sendo o desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie no planeta. Então, quando a gente fala de extinção, a gente está falando realmente do desaparecimento de todos os indivíduos de uma determinada espécie ali no planeta. Não vai mais existir aquele determinado ser. A gente pode dizer que uma espécie ela está extinta quando não existe mais nenhum indivíduo ali presente no planeta Terra. E quando a gente fala de extinção, a gente costuma relacionar muito a extinção a só animais. E a gente sabe que a extinção também pode ocorrer com plantas. Então, a gente fala de extinção de animais, fala de extinção de plantas, né? E não só restringir a extinção quando a gente se refere aos animais. Quando a gente fala de extinção, esse processo, apesar de trágico, né, quando ocorre uma extinção, realmente mexe com toda a natureza. É um item que ocorre de maneira comum, tá? E de certa maneira, quando a gente vai avaliar no geral, quando a gente vai avaliar a evolução, as extinções também têm uma parcela de importância para o processo evolutivo das espécies. A gente percebe, né, na história das evoluções que a evolução em si ocorre a partir também da extinção de algum ser. Então, a gente pode destacar ainda que todas as espécies, sem exceção, acabam, infelizmente, caminhando em direção a uma possível extinção. Então, todas as espécies que existem em si no planeta, pode ser que um dia venham entrar em processo de extinção, principalmente quando a gente vive em um planeta que ele está sendo poluído, sendo danificado. Então, isso pode ocasionar esse direcionamento ali de algumas espécies para o processo de extinção. A extinção ela pode ser caracterizada por vários motivos. Dentre esses motivos, a gente pode destacar
a destruição do habitat, que é da moradia daquele ser, a competição, então quando dois seres estão competindo por algo, brigando por algo, as doenças também que podem acarretar numa possível extinção, a caça e a matança deliberada, as mudanças ambientais drásticas, né? Então pode ocorrer uma mudança, por exemplo, climática, de maneira drástica e pode ocasionar uma possível extinção, e também algumas catástrofes ambientais que podem também fazer com que alguns animais ou alguns seres, algumas plantas em si, possam entrar em processo de extinção. Atualmente, a gente pode citar como um número de 16.119 espécies estão sendo consideradas hoje em perigo de extinção em todo o mundo, tá? A gente pode, e com certeza, acho que é o que vocês mais lembram ou falam sobre a extinção relacionada aos dinossauros, tá? Que possivelmente ocorreu 65 milhões de anos atrás. Então, essa primeira, vamos dizer, extinção que é mais falada, não que seja a primeira, mas a que é mais falada, tá? A gente cita ali os dinossauros como se tem várias hipóteses, vamos dizer assim, para relatar como foi esse processo de extinção desses seres. A atual taxa de extinção das espécies causada pelo homem é estimada como 1.000 a 10.000 vezes maior do que a taxa natural de amortização, ou seja, a morte de uma espécie causada exclusivamente por fatores ambientais. Quando a gente vai fazer uma análise desse processo de extinção, a gente percebe que a maioria dos casos de seres que estão entrando em processo de extinção, as causas são através de ações humanas, tá? E não por fatores naturais. Então, isso é algo realmente preocupante. Há exemplo de espécies ameaçadas em diversos biomas brasileiros, e as consequências da extinção extrapolam o simples desaparecimento, que é diferente. O fato de simplesmente um ser desaparecer do ser, a gente saber que aquele ser realmente ele foi extinto. Então, quando ocorre a diminuição ou a extinção de uma determinada população, geralmente temos a diminuição de indivíduos que se alimentam dessa população e o aumento do número de organismos que serviam de alimento para ele. Então, a gente pode analisar uma cadeia alimentar. A gente sabe que uma cadeia alimentar é uma sequência única de seres vivos, onde um se alimenta do outro. Então, se algum ser daquela cadeia alimentar ele entrar em processo de extinção, ele vai ou fazer com que o outro entre em extinção, ou vai fazer com que o outro se reproduza de maneira muito intensa. Então, afeta todo um ecossistema. Quando a gente fala de tipos de extinções, a gente pode citar a extinção filética, a extinção de fundo e a extinção em massa. Cada um desses tipos de extinção tem uma definição. A primeira, que é a extinção filética, que a gente também pode chamar de pseudo-extinção. Esse termo pseudo vem de falso, tá? Esse tipo de extinção, ela ocorre quando acontecem mudanças gradativas nas espécies ao longo do tempo, onde as tornam diferente das populações originais, sendo considerado, portanto, uma nova espécie. Então, quando a gente fala desse tipo de extinção, a gente está falando da evolução que vai ocorrendo, né, das mudanças que vão ocorrendo de uma espécie para outra. A extinção de fundo, ela ocorre em decorrência da interação normal que ocorre entre a espécie e das espécies com o meio em que vive. Então, essa interação pode ocasionar uma extinção que a gente chama de extinção de fundo. Como exemplo, a gente pode citar uma determinada espécie que ocupa o mesmo nicho que outra. Só relembrando, o nicho ecológico são as ações do ser no seu dia a dia, como se fosse o cotidiano dele. Então, por estarem necessitando do mesmo recurso, vai existir uma competição entre esses seres, e um desses seres, como é uma competição, um vai sair perdendo. Então, um desses seres pode possivelmente entrar em processo de extinção.
E a extinção em massa, que talvez seja a que vocês mais conhecem, a que é mais falada, ela é caracterizada pela destruição de um número elevado de espécies em um curto período de tempo. É como se em um tempo extremamente curto várias espécies deixassem ali de existir. Então foi o que ocorreu, por exemplo, com os dinossauros. O tipo de extinção que ocorreu com eles foi extinção em massa, tá? Que ocorreu ali no período Cretáceo, Terciário, e levou ao fim dos dinossauros. Hoje a gente tem várias hipóteses, né, que podem explicar as possíveis causas dessa extinção relacionada aos dinossauros. Mas, como eu disse, são hipóteses. A ciência em si ela pode se modificar. Pode ser que hoje se diga algo e amanhã ou daqui a pouco isso pode ser modificado. Até a próxima aula.